Minhas flores, voltei com um assunto super importante. Agora você vai me ajudar. Você vai me ajudar a pensar sobre isso, porque realmente é um assunto que interessa a toda a sua família. Você vai ajudar o seu marido, você vai ajudar o seu pai, os seus irmãos, os seus filhos, você vai ajudar todos os homens da sua família, prestando muita atenção nessa entrevista interessantíssima do Dr. Marcelo Bendac, que é um urologista e está aqui para explicar para a gente por que é que os homens da nossa família têm tanta dificuldade de ir ao médico, de cuidar da própria saúde. Nós, mulheres, acabamos nos cuidando muito mais do que os homens. E agora acabou ficando na nossa responsabilidade empurrar esses homens para cuidar da sua saúde também. Doutor, muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui hoje. Obrigado, Madalena, eu que agradeço. E eu gostaria que o senhor me explicasse uma coisa. Os homens hoje vivem, em média, no Brasil, até 7 anos a menos do que as mulheres. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de que eles são resistentes a ir numa consulta médica? Pode ter. De fato, é um fato interessante a questão de que os homens procuram o atendimento médico 4 a 7 vezes menos que as mulheres. Isso é uma tendência mundial, mas é um pouco pior aqui no Brasil. E quando eles vão, parece que a coisa já está meio complicada, né? O fato de procurar mais tarde vai determinar medidas também proporcionalmente mais sérias, né? E com isso também efeitos de resultado de tratamento não tão bons quanto quando a gente detecta a doença no início, né? Exato. E do que os homens geralmente morrem no Brasil? Até a faixa dos 30, 35 anos, um dos principais fatores de morte nos homens é a violência urbana, a violência como ela própria e também a questão de acidentes automobilísticos, né? E quando eles morrem de doença, eles morrem de quê? A morte do homem, o principal fator ainda é a causa cardiovascular. Que são os infartos, os derrames, que são os AVCs, que a gente chama de derrame, né? Quando existe obstrução das artérias em órgãos fundamentais para o corpo humano, em especial, e todos sabem muito bem como isso acontece no coração, o infarto do miocárdio, né? É um fator muito importante. Depois temos a questão das doenças oncológicas. Que são os tumores malignos. Câncer. Isso. Tá. E que no homem o mais frequente é o de pele e um extremamente importante para os homens é o câncer da próstata, pela sua alta frequência, né? Alta incidência. Nós vamos falar disso. No homem. Vamos falar disso porque isso envolve um preconceito e você, mulher, pode ajudar muito a diminuir essa questão. Mas antes de falar do câncer de próstata, eu queria falar um pouquinho das doenças cardiovasculares. Isso tem a ver com cigarro e comida? Absolutamente sim, né? Porque a qualidade da alimentação é fundamental para que a pessoa possa ter a condição de evitar os problemas cardiovasculares. Então, reduzir a ingesta de carne vermelha, praticamente limitar bastante o consumo de bebidas alcoólicas. Gente, é o churrasco e a cerveja. O que ele está falando aqui? Diminuir o churrasco e a cerveja. Vai falar isso para essa turma. Vai falar. Talvez aposto que o senhor passe né? O tempo todo falando isso, né? Talvez substituir uma outra por alguns outros itens da nossa dieta, né? Mais frutas, verduras, fazer também alguma coisa relacionada às carnes brancas, né? O peixe, o frango. Faz churrasco de peixe e de frango? Peixe na grelha, né? Então, faz churrasco de peixe, de frango? Algo nesse sentido seria extremamente recomendável. Atividade física regular, 3 a 5 vezes por semana, não precisa ser extenuante, pode ser 30 a 50 minutos. Não precisa ser assim uma atividade de academia com todo aquele esforço físico que nós vemos nos jovens, mas pode ser algo mais suave, né? Alimentação comentamos, bebidas, consumo. O cigarro bendito. E uma coisa também que não diz respeito à dieta e a outras questões, por exemplo, de sedentarismo, que é não fazer atividade física, é muito negativo. Mas 2 coisas fundamentais, não fumar e reduzir o estresse ao mínimo. A gente sabe que todos nós... Isso daí é que é o mais difícil, me parece, não, doutor? Eu acho que esse é um fator fundamental que tem sido pouco explorado, mas que faz diferença.
Em consultório, tivemos por algumas vezes pacientes com 2 doenças neoplásicas malignas, por exemplo... Doença neoplásica maligna é câncer, viu, gente? É. E a pessoa desenvolve uma dessas, vamos dizer assim, no ano X, 2 anos, 3 depois, tem outra. Então, nesses pacientes eu costumei perguntar, existe alguma coisa que lhe aflige, que o senhor consegue mudar e que talvez tenha impacto na sua condição de estresse? E vários foram pacientes que me disseram, realmente, doutor, tem algo que me aflige muito, e eu recomendei que eles tentassem mudar essa questão. Então, não é só alimentação, esporte, né, eu acho que também é importante orientar este homem no sentido de psicoterapia, às vezes, ou de uma mudança para redução de estresse. Uma situação bem típica foi um paciente que apresentava a segunda neoplasia, ou até mesmo um outro que apresentava a recidiva da neoplasia dele. Ou seja, né? Ele tinha um câncer e depois teve... O câncer foi embora e voltou. Isso. E eu perguntei a ele, existe alguma coisa que ele aflige? Doutor, eu sou síndico. Síndico! O coitado era síndico. Era síndico. E isso deixava ele doido? Isso. Aí o senhor falou, larga essa porcaria! O senhor falou para ele. Para esse, eu realmente recomendei. É claro que alguém vai ter que ser síndico. A gente não vai poder dizer para todos. Mas para algumas pessoas essa preocupação afligia menos e para ele afligia demais. Tem pessoas que lidam com isso com tranquilidade, mas tem outras que se interiorizam, internalizam o problema de algumas reclamatórias que surgem nas reuniões e passam a sofrer, e isso não é saudável. Né? E aí o senhor falou, olha, você não serve para ser síndico, você é muito nervoso para isso. Larga essa porcaria que está te fazendo mal. Aí ele largou, parou de ter problema. Aparentemente existe uma redução dessa perspectiva. Né? Não existem estudos que eu conheça que possa citar aqui agora, imediatamente, mas na vida prática isso parece ter uma influência. Claro né? que sim, claro que sim. O primeiro paciente que nós notamos isso foi um senhor que nós tratamos de câncer de próstata em 1998. Em 2000 ele apresentou um câncer de rim. E ele era diretor de uma estatal, mas que não conseguia, na estatal, fazer aquilo que ele gostaria para poder melhorar até mesmo os serviços e o atendimento. E aí eu perguntei o que o senhor acha que é possível fazer. Ele falou, puxa, eu posso me aposentar. E ele se aposentou e, de fato, não teve outras ocorrências. Isso não é cientificamente possível, vamos assim dizer, de comprovar para todos. Mas é uma recomendação também interessante para a vida das pessoas. É incrível, né? O senhor acha que os fatores genéticos também podem influir? Podem. Existem famílias com doença bem definida, por exemplo, tumor renal familiar. Às vezes existem famílias com esse tipo de problema. E a gente deve ficar atento se já houve na família alguns casos, né? O câncer de próstata tem uma relação menor, aparentemente 10% somente teriam uma relação com já ocorrências nos pais, tios, irmãos, relacionados diretamente, então, geneticamente com o indivíduo. Outras doenças também têm isso, mas não são todas. Existem muitas doenças malignas, como já vem dito o câncer, que ocorrem de forma esporádica. Então, gente, já que nem tudo é genético, a gente tem que ficar de olho. Qualquer um pode ter. E esses homens, eles têm o preconceito do bendito do exame para ver se tem câncer de próstata. A partir de que idade o homem tem que se preocupar com o câncer de próstata, doutor? A partir dos 45, 50 anos de idade. A partir dos 45, 50 anos de idade. Então, a partir dessa idade, basta fazer aquele exame de sangue, onde se mede eu não sei se é uma proteína, o PSA é uma proteína? É uma proteína. Tá. Então, eles vão lá, tiram o sangue e medem essa proteína chamada PSA. Se ela estiver aumentada, ele tem que se preocupar. Se ela estiver no limite normal, tudo bem. Basta isso ou tem que ir lá no urologista fazer o exame? Tem e deveria fazer, porque aumenta a chance de detecção. Né? Só o exame de sangue não é suficiente? É como se nós disséssemos, não exatamente um paralelo tão específico, mas dizer que a mulher poderia só fazer a mamografia, não precisa fazer a palpação da mama. Precisa, por quê? Porque toda parte do corpo passível de ser examinada deve ser examinada. Né? Então tem que ir no urologista. Aí eles não querem ir.
Porque tem um exame que o médico faz, e é um exame, eu posso falar de toque, doutor? É toque, É o um nome, toque, o nome é o esse? nome é técnico, É científico. um exame né? de toque. É. Aí eles não querem ir porque eles não querem que o médico bote a mão neles. Aí é um preconceito. Mas falam tanta besteira, Eu sei porque eu trabalho com cameraman, eu trabalho com uma série de homens e eles odeiam essa conversa. Eles odeiam. Odeiam, eles falam tanta besteira. Nossa, como eles falam besteira. E é um preconceito que só vendo. Doutor, vamos falar sobre isso. Vai. Vamos tentar explicar para as mulheres como é que elas devem conversar com o marido, para parar com essa besteirada toda. Vamos lá. A questão é a seguinte, que se uma pessoa, já dissemos anteriormente, se tiver o diagnóstico numa fase mais inicial, vai ter bem menos prováveis complicações no tratamento. E tratamentos mais atuais, inclusive, também permitem com que isso seja reduzido a níveis muito interessantes, muito bons para que a qualidade de vida do homem permaneça. Então, a não ida do homem ao médico pode ser por dois motivos. Um seria o desconforto ou inconveniente do exame, mas isso parece já estar bem resolvido. O senhor que pensa? Mas... Nada! Não? Nada, doutor, nada! Eles não querem ir, só vendo. Mas Olha, aí vem o outro fator que talvez seja até predominante, não sei, não posso falar especificamente por todos os homens, mas seria o medo de descobrir algo. também, pode ser que eles inventem que não vou lá, aquela coisa meio machista, porque eles têm medo. Olha, isso que o senhor levantou é muito importante. Pode ser o medo de descobrir algo. O medo da então, descoberta. eles escondem esse medo de descobrir algo atrás de uma postura machista, de não quero ir, não vou, porque tem um exame chato que tem que fazer e eu não quero. Mas pode ser bem isso, o medo de descobrir algo. Só que quanto antes você descobre, maior a sua chance de cura. Isso. Não é? Perfeito. Então a esposa pode conversar com o marido, dizer isso para ele, larga a mão. O exame dura quanto tempo, doutor? Uns 10 segundos, talvez. 10 segundos! 10 segundos! Por conta de 10 segundos em que o médico, com o exame de toque, pode descobrir o aumento da glândula, isso? A próstata é uma glândula? É uma glândula, como a Se eu tireoide estiver falando também. besteira, o senhor me corrige, hein? Por favor, Tá, por favor, porque também não sei o nome certo das coisas. Sim, né? Mas é uma glândula como a tireoide, né, como a suprarrenal, porque ela tem produção de secreção de líquidos, então ela é considerada uma glândula. E, na verdade, o que nós sentimos ao toque é o tamanho, a consistência, os limites e, principalmente, se há ou não algum nódulo, né? Sim. Porque o PSA, como já bem dito, é uma proteína que está dentro da célula. Quando a célula é modificada, atingida, tem neoplasia, câncer ou é inflamada, ela pode liberar aquela proteína para a circulação. Então também pode haver aumentos do PSA em situações não relacionadas ao câncer e pode também que uma pessoa tenha o câncer, mas não foi liberado o PSA na corrente sanguínea e o exame do PSA dele é normal. Ah, entendi. Né? Então, o toque é complementar e deveria ser feito nos homens. Entendi. Então, a esposa tem que ajudar o marido, tem que falar sobre isso para ele, que é só um exame muito rápido e que é importante que ele vá, que além da possibilidade que ele tem de se encontrar alguma coisa, ter muito mais possibilidades de curar. E se ele não encontrar nada, ótimo, maravilhoso, não Sim, é? Claro. Maravilhoso. Vai ter um diagnóstico chamado preventivo realizado e estou com o preventivo em dia, né? Posso voltar daqui a um tempo de acordo com a recomendação médica. Né? De acordo com a recomendação médica, exatamente. Então, quais seriam as dicas que o doutor daria para que todo homem cuidasse bem e de forma preventiva da sua saúde, além de fazer esse exame? Eu acho que, principalmente depois de termos esse diálogo, é escutar a recomendação das mulheres da casa. Mulheres da casa, olha a responsabilidade, hein? O doutor colocou no colo de vocês agora a responsabilidade sobre a saúde dos seus esposos, pais, irmãos e filhos. Não é? Doutor, muito
muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi de grande valia, grande valia. Obrigado. Tenho certeza que essas mulheres vão pegar no pé de todos os maridos, todos os maridos não, que eu espero que cada uma só tenha um, entendeu? Mas dos filhos, de todos os homens da casa. E, por favor, suas redes sociais. Tá bem. Por gentileza. Sim, então, que nós podemos colocar à disposição, talvez para informações adicionais, até de técnicas e tratamentos com menores efeitos colaterais. Poderíamos citar o site www.hifubrasil, ou seja, hifubrasil.com.br. Tá, e o senhor não quer deixar da sua clínica? Fique à vontade. Certo. À disposição, temos atendimento na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, próximo ao Hospital Santa Catarina. Mas eu deixaria assim a população à vontade, porque é importante isso ser feito de forma global pelos vários colegas urologistas, uro-oncologistas. Ok, doutor Marcelo Bendac, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. No próximo bloco nós vamos saber mais sobre CrossFit e o que é, afinal de contas, essa prática diferente de esporte, o que ela pode fazer de bem para a nossa saúde. Eu volto já.